Oi, gente linda, eu sou Márcia Azevedo, biomédica esteta, e quero saber de você. Quer aprender passo a passo de como fazer uma lipoenzimática com excelência, ter resultado desde a primeira sessão e evitar intercorrências? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como fazer tudo isso de maneira rápida e fácil. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Curte esse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os conteúdos novos. Fica ligado, toda semana eu venho aqui ensinar um procedimento de estética. E não esquece, compartilhe esse vídeo, afinal, conhecimento é para ser dividido. Quem não quer ficar magra? Perder aquela gordurinha que tanto incomoda, vestir uma roupa mais justa e se sentir uau, ou ir além, ficar trincada com barriga negativa. Pois é, gente, isso é muito comum no mundo da estética. Qual profissional que trabalha com estética corporal nunca escutou aquelas famosas frases? Quero perder essa gordurinha. Ou as que falam, faço dieta, faço academia e não consigo perder essa gordurinha, não é mesmo? Eu não tenho nem conta de quantas vezes eu já escutei isso. E quando isso acontece, a gente fica analisando o que podemos fazer para entregar um resultado que seja satisfatório e real para o nosso cliente. Muitas vezes, nós profissionais estudamos, compramos livros, fazemos cursos, compramos produtos e aparelhos caríssimos e mesmo assim, nem sempre conseguimos entregar os resultados que o cliente deseja. Então, aparecem aqueles pontos de interrogação na nossa mente, aqueles famosos questionamentos. Como fulano tal consegue e eu não? O que eu estou fazendo de errado? Faço tudo certinho, do jeito que eu aprendi e mesmo assim não funciona. Aí vem o desânimo e a gente começa. Isso não é para mim, vou mudar de área, estou perdendo tempo e blá blá blá. Difícil, né, gente? Eu sei, isso já aconteceu comigo. Então, quando isso aconteceu, eu tenho uma dica para você. Gente, é preciso parar e analisar tudo de maneira muito consciente, de forma muito pragmática. Se perguntar por que em alguns casos consegue-se resultado e em outros não. Mas como assim? Se tudo foi feito de maneira correta, passo a passo de como o protocolo foi ensinado, deveria funcionar, não é mesmo? Infelizmente, muitas vezes só olhamos o passo a passo do protocolo, não analisamos o cliente que estamos tratando. E essa, sem dúvida nenhuma, é a grande diferença de profissional para profissional. Muitas vezes o profissional aprende somente os protocolos e sim, não tem problema nenhum em aprender protocolo. Mas o que você tem que entender é que cada pessoa é única, cada uma reage de um jeito, cada organismo tem um tipo de respostas para cada procedimento. Isso é fato. E você tem que ser argucioso e saber usar isso a seu favor. Por isso, é muito importante, quando você for tratar um cliente, você precisa tentar tirar o máximo de informação dele, para que você conheça de fato qual a causa do problema que você vai tratar. E saber lidar com algumas questões, por exemplo, se existe possibilidade de ter algum distúrbio, se ele precisa de alguma avaliação hormonal, ou se tiver alguma doença que impeça o cliente de ter êxito no tratamento. Tudo isso você tem que levar em conta na hora de montar o tratamento do seu cliente. Ou até mesmo explicar para o cliente que ele precisa de uma ajuda médica e encaminhar ele para que ele seja cuidado de maneira correta. Assim, você consegue adequar cada procedimento para cada cliente e ter êxito no tratamento. Existe sim alguns conhecimentos que é de suma importância para quem trabalha com estética. E se você não tem esses conhecimentos, eu te indico começar a estudar agora mesmo. Você vai precisar, principalmente se você quiser ser um bom profissional e entregar resultados. Tem que conhecer fisiologia, anatomia, conhecer as eletroterapias, conhecer os aparelhos até para poder usá-los de maneira correta e a seu favor. Se for trabalhar com injetáveis, estudar sobre os medicamentos que serão usados, as ações, as reações do medicamento. E quando eu falo conhecer, eu estou falando estudar e sempre se atualizar, tá, gente? No mundo da estética, todos os dias nós temos coisas novas.
Também fazer uma avaliação de forma muito assertiva com o cliente para identificar a causa real do problema. Você dominando todos esses quesitos, ficará muito mais fácil montar um plano de ação para esse cliente e você terá muito mais êxito nos seus resultados. E, obviamente, o cliente ficará muito mais satisfeito. Como hoje eu vou falar de gordura localizada e lipoenzimática, eu quero te perguntar, você sabe o que é gordura localizada? Bom, a gordura localizada ela é o acúmulo de adipócitos, que vulgarmente é conhecido como célula de gordura. As células de gordura elas ficam na hipoderme, que também é chamada de tecido subcutâneo. Ela está localizada bem abaixo da derme. Essas células elas têm 3 funções básicas e muito importantes. A primeira função é de acumular energia para as nossas funções básicas, como respirar, piscar, andar. A função número 2 é função de proteção hipotérmica. Ela faz uma camada para a gente não correr o risco de ficar hipotérmico e morrer de frio. E a função número 3, ela faz uma camada protetora contra choques externos. Essa camada ela é mais espessa no abdômen, para a proteção dos nossos órgãos vitais. Essas células elas têm a capacidade de armazenamento de gordura até de 10 vezes o tamanho. Quando ela atinge esse limite de armazenamento, ela cria outra célula de gordura. Isso mesmo. Em algumas regiões do corpo, essas células elas são mais abundantes. Vale ressaltar, gente, que isso é diferente de homem para mulher, tá? Por exemplo, mulher por questão genética, hormonal, geralmente tem esse acúmulo de gordura na coxa, no glúteo, no quadril, no flanco, no abdômen. Já os homens têm esse acúmulo de gordura no abdômen, na papada, na costa. Você sabe qual o motivo dessas células crescerem e se multiplicarem? Então, pasmem. As células de gordura elas crescem por excesso de alimentação. Isso mesmo. Geralmente, quem come toda hora, quem come muito carboidrato, alimentos muito gordurosos, doces, açúcares, refrigerantes, farinhas, essas pessoas sempre têm acúmulo de gordura. Lógico, existem algumas exceções. Por exemplo, quem tem problema de tireoide, as mulheres, algumas por questões hormonais, mas essas exceções podem ser facilmente resolvidas, tá? Com um bom profissional que entenda da questão hormonal, então a dica é, se você vai trabalhar com estética corporal, você pode indicar para o seu cliente procurar um médico para dosar os hormônios. Com os hormônios ok, o seu cliente terá muito mais resultado, de maneira muito mais fácil, principalmente em relação à gordura localizada. Gente, quando eu falo para os meus clientes que comer engorda, sempre tem um para refutar. É incrível. Antes, todo mundo comia do mesmo jeito e não engordava. Então, vamos pensar um pouquinho. Tirando as questões hormonais, o que mudou no mundo? O que faz com que cada dia mais a gente perceba pessoas acima do peso? Por que isso se tornou cada vez mais evidente? Por que que hoje mais de 70% da população brasileira está acima do peso? Bom, a questão é simples. Antes, o ser humano, para se alimentar, ele caçava, corria, pescava. Ele não tinha roupa para se proteger do frio. Então, esse acúmulo de gordura fazia todo sentido nesse contexto, certo? Ele acumulava essa gordura, essa energia, mas usava no decorrer do dia, pescando, caçando, correndo. Hoje nós não temos mais essa necessidade, nem de caçar, nem de correr atrás da comida. Ao contrário, nós temos comida à vontade e usamos roupas quando nós queremos nos aquecer. Nós perdemos o hábito de gastar energia, mas o hábito de acumular energia nós não perdemos. Pois é, comer. Esse é o princípio básico do excesso de gordura, de ganho de peso e de obesidade. E como o ser humano hoje está cada vez mais vaidoso, esse excesso de peso faz com que as pessoas saiam do padrão imposto pela sociedade e por isso as pessoas começam a se questionar com o excesso de gordura. E cada vez mais isso fica evidente. Mas aí o teu cliente pode argumentar com você. Se nós temos excesso de gordura,
por causa do que comemos e não podemos parar de comer porque precisamos de parte dessa energia. Como nós podemos fazer para eliminar esse excesso de gordura? Primeiro, você tem que falar para o cliente que é preciso traçar uma meta com um objetivo claro. É preciso entender que não adianta fazer dieta de qualquer jeito, ficar se estressando, ficar sem comer. Desse jeito, o cliente até consegue sim emagrecer, mas ele pode acarretar problemas muito maiores, como falta de nutriente, desenvolver distúrbios alimentares e por aí vai. Tem que ter disciplina. Fazer uma dieta rica em carnes magras, frutas, vegetais, grãos, verduras, de preferência, procurar um nutricionista que faça uma dieta de acordo com o objetivo do cliente. Seguir essa dieta de maneira tranquila, sem se estressar. E isso é muito importante, tá, gente? Porque o estresse, ele aumenta o cortisol e faz com que o cliente tenha dificuldade de emagrecer. O processo se torna muito mais difícil. Beber água. Beber bastante água, isso é muito importante, porque muitas funções do nosso corpo precisam de água para funcionar de maneira correta. Exemplos básicos: digerir alimentos, absorver nutrientes, melhora desempenho físico, previne doenças, melhora desempenho mental, regula a temperatura, elimina a toxina. Você percebe que quase todas as funções precisam de água. Então, beber água é essencial. E a prática de atividade física? Também é muito importante. Afinal, a atividade física libera endorfina, que é responsável pela sensação de prazer, de bom humor, de felicidade, melhora a libido, melhora a concentração, melhora a qualidade de sono. E detalhe, para quem está fazendo tratamento de eliminação de gordura, a qualidade do sono é muito importante. Consequentemente, o bem-estar, não é mesmo? E com a atividade física, você também aumenta o gasto energético e diminui gordura, elimina a toxina, diminui os riscos de doenças cardiovasculares, melhora os tônus musculares. Então, a atividade física faz parte fundamental no time para eliminar gordura e emagrecer com qualidade e saúde. E isso é muito importante. E aliado a tudo isso, nós temos os nossos queridinhos tratamentos estéticos, que são considerados por muitos o salvador da pátria. Mas, infelizmente, não é bem assim, não. Temos inúmeros tratamentos para todos os tipos de problemas. Tratamentos invasivos, não invasivos, protocolos com massagens, sem massagens, aparelho que congela, aparelho que aquece, produtos de todas as origens, tratamento com laser, com gases e por aí vai. Temos tratamento para todos os gostos e todos os bolsos. Tratamentos que ajudam sim na redução de gordura localizada, de medida, de peso, mas em todos os métodos precisamos da junção de boa alimentação, beber bastante água, fazer atividade física e ter um controle hormonal. Esse é o time perfeito para o seu cliente reduzir medidas, perder peso de forma eficiente e saudável. Gente, vocês têm que entender, não adianta fazer procedimentos estéticos, sejam eles invasivos como a lipoenzimática ou não invasivos, como as eletroterapias. Se você não tem um bom time para compor esse processo, você não vai conseguir fazer o seu cliente obter o resultado que ele tanto deseja. Ou até obter resultado sim, mas não vai conseguir manter esse resultado. E eu imagino que esse não é o objetivo. A lipoenzimática é um exemplo claro disso. Ela é muito procurada dentro das clínicas de estética. E sabe por quê? O resultado dela é muito bom. Ela é um dos protocolos carro-chefes para gordura localizada, perda de peso e para harmonização corporal. Sim, na harmonização corporal ela também está incluída desenhando corpos de maneiras muito eficientes. E por que vocês acham que a lipoenzimática faz esse sucesso todo? Simplesmente porque o procedimento dela é rápido, tranquilo e te entrega resultado desde a primeira sessão. A lipoenzimática, elas são aplicações de enzimas que têm efeitos lipolíticos, venotróficos e eutróficos, que são efeitos de lipólise, drenantes e de estimulação de colágeno, para diminuir gordura localizada ou reduzir peso e harmonizar corpo.
As enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas e promovem a lipólise de maneira super eficiente em um curto espaço de tempo. O procedimento é feito a partir da aplicação de enzimas feita diretamente no local onde nós queremos perder medidas, harmonizar o corpo. Por exemplo, abdômen, coxa, flanco, ou aplicada no glúteo se o objetivo for perder peso. Lembre-se, gente, quando for aplicar no glúteo, sempre respeitar a medida máxima, que é de 5 ml no músculo. A lipoenzimática para redução de medidas, ela atua no tecido adiposo, que é o tecido que tem como principal componente as células de gordura. E nós já sabemos que as células de gordura, elas são especialistas em armazenar o excesso de calorias ingerido por nós, certo? Então, para que se tenha resultado no tratamento, nós precisamos evitar que esse cliente continue com o processo de acúmulo de gordura e comece a gastar o que ele tem estocado, que é a gordura localizada. As enzimas, elas são preparadas conforme o objetivo e a avaliação de cada cliente. Nada de receita pronta, por favor, tá, gente? Cada organismo reage de uma forma. Então, a gente precisa estar avaliando esse cliente em todas as sessões. As enzimas, elas aceleram o metabolismo, fazem desassociação nas células, aumentam a oxigenação no local e, consequentemente, reduzem medidas, peso. Em relação às enzimas que nós usamos, temos diversas, algumas bem conhecidas, como é o caso do desoxicolato, que quando aplicada no tecido adiposo, possui 3 formas de destruição de adipócitos. A primeira, ela age como um agente que causa necrose, matando a célula, matando o adipócito, ou mobilizando os ácidos graxos que estão dentro das células, murchando as células, ou perfura as membranas biológicas, resultando em danos celulares. Nós temos também a colina, que tem um efeito de ação emulsificante, como se fosse um detergente, que diminui a tensão superficial das células, passando a formar partículas menores, causando diversas alterações no formato da célula e também reduzindo medidas. E temos muitas outras, como cafeína, benzopirona, colina, cada uma com sua particularidade. Mas volto a repetir, o profissional precisa fazer uma boa avaliação para poder associar as enzimas e chegar ao resultado que o cliente deseja. Avaliação feita, plano de ação montado, devidamente explicado e esclarecido para o cliente, escolhas e combinações de enzimas todas ok, então você está pronto para começar a fazer o tratamento de lipoenzimática no seu cliente. A aplicação é feita de forma bem rápida e bem tranquila. Eu vou te passar o passo a passo e depois eu vou fazer a demonstração para você como é feito. Primeiro, você precisa separar todo o material que vai ser usado. Depois, tire as fotos, as medidas e o peso do cliente, sempre com o cliente de pé. Higienize a área que você vai trabalhar de forma muito efetiva, afinal você vai trabalhar com injetável. Com uma caneta demarcadora, você vai demarcar a área que você vai trabalhar e vai fazer a pontuação. Os pontos, a distância deles é de 1 a 4 centímetros, de ponto a ponto. Essa questão da distância, ela depende da prega cutânea do seu cliente. Veja quantos pontos deu para poder separar o medicamento que vai ser usado. Por um exemplo, se deu 10 pontos e você vai colocar 0,2 ml por ponto, óbvio que você vai precisar de 2 ml. A quantidade por ponto ela varia de 0,2 a 0,4 por ponto, tá, gente? Eu preciso esclarecer que existem mesclas que vêm pronta e outras você vai precisar montar. Bom, se a mescla que você escolheu estiver pronta, você vai aspirar da ampola e fazer a aplicação diretamente no cliente, ponto a ponto, com uma seringa de 5 ml ou de 3 ml, sempre com rosca. Se a mescla que você vai usar precisa ser montada, você vai pegar uma seringa que seja de 10 ou de 20 ml
vai fazer a aspiração desse produto todo nessa seringa e depois você vai alimentar uma outra seringa de 5 ou de 3 ml. Elas ficam muito mais fáceis da gente fazer a contagem de ponto, tá, gente? Você vai começar a fazer a aplicação no seu cliente. Para fazer a aspiração do medicamento para a seringa, eu uso a agulha 22G e para fazer a aplicação no cliente, eu uso a agulha 30G, elas são muito mais confortáveis. O ângulo que eu uso para fazer a aplicação é ângulo de 45 graus na hipoderme, tá? Sempre de cima para baixo. E uma dica muito importante, toda vez que você fazer a aplicação, você vai apagando os pontos que foram aplicados, para que não haja subdose por ponto. Fez toda a área, então seu protocolo de lipoenzimática está feito. E aí é só orientar o cliente o que ele precisa fazer no pós-procedimento. Evitar apertar o local, evitar passar medicamentos, remédios, cremes, evitar banhos muito quentes, beber bastante água, não comer carboidrato, fazer atividade física após 48 horas. Sim, gente, é obrigatório fazer atividade física após 48 horas. De preferência, cardio, tá? Para que o excesso de energia que foi liberado através dos processos químicos das enzimas sejam gastos. Senão, o organismo absorve novamente essa energia e estoca em forma de gordura. Sim, isso mesmo. As sessões elas podem ser feitas uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Isso depende do medicamento que foi usado. Então, pronto. O protocolo está pronto. Então, vamos lá. A gente vai demarcar a área que a gente vai trabalhar. Por um exemplo, a gente vai fazer abdômen inferior, ok? A gente vai fazer a demarcação a partir do umbigo, que é de 2 centímetros. E a gente vai fazendo ponto a ponto, ok? Em toda a área. Lembre-se, a área tem que estar higienizada para a gente fazer o procedimento, ok? A aplicação ela é sempre feita a 45 graus, de cima para baixo. Dois ml por ponto. A dica é, quando fizer um ponto, apaga o ponto, para não ter subdose. E aí, faz de novo. Você pode perceber que fazer a aplicação da lipoenzimática é muito fácil. Lógico, você precisa ter cautela, precisa conhecer os medicamentos. Então, para isso, você precisa estudar. Mas, se você quer saber mais detalhes sobre a lipoenzimática, eu posso te ajudar. Então, é só entrar em contato comigo. Bom, como vocês podem ver, esse foi o meu vídeo de lipoenzimática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, porque conhecimento a gente precisa dividir, tá? Até o próximo vídeo e eu conto com vocês.